Na antiga Jerusalém, o sol brilha sobre as colinas enquanto os apóstolos caminham em direção ao templo, levando a mensagem de Cristo. Entre as pedras sagradas, a cidade ressoa com vozes fervorosas que proclamam o Evangelho, despertando esperança nos corações dos fiéis. Em uma porta do templo, um homem aleijado desde o nascimento aguarda, sua expressão marcada pela expectativa e anseio por ajuda. Com o olhar fixo nas pessoas que passam, ele estende a mão, clamando por esmola, testemunho de sua fé inabalável na bondade alheia. Em meio à afluência, Pedro e João se aproximam, seus rostos refletindo a convicção daquela missão divina repleta de promessas. A atmosfera carrega uma expectativa palpável, enquanto as vidas dessas almas se entrelaçam, prenunciando um milagre que mudará tudo. O homem aleijado ergue os olhos, implorando por esmolas. A multidão passava sem notar sua dor, a fé no ar é palpável. Pedro e João se aproximam. O olhar de Pedro se fixa no homem, repleto de compaixão e determinação, como um farol na escuridão. O homem clama, sua voz refletindo necessidade e esperança. Ele não sabe que o milagre está prestes a acontecer. Pedro, com semblante sério, diz em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sua voz ecoa com poder e autoridade. Um silêncio profundo abate-se sobre a multidão enquanto a ordem é dada. Esperança e descrença coexistem naquele momento. O homem hesita, seus olhos fixos em Pedro, a dúvida lutando contra a crescente fé. A transformação está prestes a acontecer. Sentindo uma força desconhecida, ele se levanta lentamente, os músculos vibrando com nova vida. A esperança renasce, corações batem mais rápido na multidão. Muitos sussurram sem conseguir acreditar no que testemunham. É um momento de milagres. A transformação completa, ele se levanta totalmente, dançando e louvando a Deus, a alegria irrompe em meio à incredulidade. Os muros do templo reverberam com louvores. A cidade agora é testemunha de um milagre que ecoará por gerações. Pedro se dirige à multidão, revelando a verdadeira fonte do milagre, a fé em Jesus, o Messias, que transforma vidas. A cidade, antes indiferente, agora fervilha com novas esperanças. O poder de Deus é palpável nas vidas tocadas. A multidão se aproxima, seus rostos refletindo curiosidade e espanto. Exclamam uns aos outros sobre o homem curado. Pedro, erguendo a voz, diz: israelitas, por que estáis admirados? A multidão silencia, fixando os olhares. Não foi pela nossa própria força que este homem foi curado, mas pela fé no nome de Jesus. Sua voz ecoa. As palavras de Pedro penetravam os corações, enquanto a mão do homem que antes mendigava ergue-se em louvor. Este Jesus, a quem vós crucificastes, é a pedra que foi rejeitada, mas tornou-se a principal pedra angular. Os rostos da multidão mudam. Dúvida e espanto se misturam a um crescente interesse pela mensagem. Convertam-se e sejam batizados para que seus pecados sejam perdoados. Ele conclama firme em sua missão. Alguns começam a sussurrar entre si, inquietos e intrigados. O fervor espiritual começa a se espalhar. Mas outros na multidão permanecem céticos, cruzando os braços, desafiando as palavras de Pedro com desdém. Pedro, percebendo a tensão, volta-se para os céticos e, com compaixão, continua a explicar a mensagem de amor. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o que estava perdido. Seu amor é para todos. As palavras do apóstolo tocam as almas sedentas por resposta. Muitos começam a se mover em direção a ele. Então, um ancião entre a multidão, com lágrimas nos olhos, clama: Senhor, o que devemos fazer? Pedro, percebendo a sincera dúvida do homem, responde: arrependam-se e sejam batizados. O antigo rabino questionador agora ouve atentamente, enquanto outros se juntam à sua busca espiritual. Mais uma vez, Pedro exalta a obra de Deus, lembrando a multidão de suas promessas eternas. Ele diz: a promessa é para vós e vossos filhos, para todos os que estão longe. O povo escuta atento. E assim, a multidão, tocada pela mensagem, começa a se mover para responder à chamada divina. Um a um, homens e mulheres passam adiante, buscando a redenção com lágrimas de alegria e esperança. O próprio homem curado agora testemunha, sua voz ecoando livre: eu fui transformado. A atmosfera ao redor fervilha com fé. Os corações estão abertos, prontos para a obra do Espírito. Com a convocação de Pedro ressoando nas mentes, muitos se reúnem para serem batizados no local sagrado. O batismo começa e a água se torna um símbolo de nova vida, mergulhando os que creram. A cidade, agora despertada pela verdade, celebra a liberdade em Cristo. Um novo capítulo começa. A cidade fervilha, a multidão conversa animadamente, ainda em choque pela cura do homem.
O sol brilha intensamente, aquecendo os rostos expectantes. Pedro se levanta com a voz firme, despertando a atenção de todos. Ele indica o homem curado como prova viva do poder de Jesus, o Nazareno. Ele declara: este Jesus que vocês rejeitaram é o santo e o justo, o mesmo que Deus ressuscitou, trazendo vida aos que creem. As palavras de Pedro ecoam na praça. A multidão se divide entre a incredulidade e um despertar de consciência sobre suas ações passadas. Pedro, percebendo a inquietação, se dirige à multidão: vocês são responsáveis por sua rejeição. Mas a esperança, voltem-se para Deus. Ele menciona Moisés, ligando promessas antigas com a nova aliança em Cristo, revelando que a salvação é para todos que crerem. A tensão aumenta, pois os corações começam a pesar. As pessoas sentem o peso da culpa, mas também um ímpeto de fé renascente. Pedro encoraja: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus, para perdão. A promessa de restauração ressoa. Corações endurecidos começam a amolecer. Alguns no fundo do grupo murmuram sobre a possibilidade de um novo começo em Deus. Um homem anticético se levanta. Ele diz em voz alta: eu quero crer, desejo ser purificado e receber a vida nova em Jesus. Logo outros o seguem, um por um, levantando suas vozes em clamor. Nós aceitamos. Queremos a salvação? O clamor ecoa pelo ar. A cidade, antes dividida, agora resplandece em unidade. As almas se reúnem em torno do perdão, um renascimento em Cristo se inicia. A multidão, agora unida, olha para Pedro ansiosa. Ele ergue a voz, inspirado, proclamando mais sobre o caminho de Jesus. Cada palavra de Pedro ressoa como um eco de esperança. Ele discute o poder do nome de Jesus e a transformação que ele traz. Os ouvintes, tocados, começam a clamar por uma prova dessa transformação. A atmosfera é elétrica e cheia de expectativa. Pedro, sentindo a urgência, oferece a todos a oportunidade de se arrependerem e serem batizados, um chamado à ação divina. Aqueles que aceitam mergulham nas águas, uma imagem de nova vida, enquanto aplausos e cânticos ecoam entre os presentes. Com novos seguidores, a promessa de Jesus se espalha. A fé renasce e a história de redenção se torna viva nas ruas da cidade.